A paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe cada um que está aqui esta noite para o adorar. Irmãos, às vezes nós achamos que Deus falava somente com Abraão, Jacó, Isaac, Davi e outros. E todos os dias eu falo com Deus. Mas hoje, mais uma vez, Deus falou comigo. Muitos de nós achamos que Deus fala, que Deus opera somente no barulho. Mas hoje, Deus falou comigo no silêncio. No silêncio da minha casa, mais ou menos às 16 horas, eu recebi um chamado do céu para que eu preparasse algo para que eu falasse esta noite. Quando eu cheguei aqui, o pastor Marcelo me encontrou e disse que era para eu me preparar para dar uma palavra. Eu disse para ele, eu já estou me preparando, eu já estou preparado. Deus já me disse para me preparar. Ele perguntou se foi o pastor que falou comigo. Foi o pastor, mas não o pastor Altair. Foi o pastor de todos os pastores que avisou a mim. Irmãos, o nosso tempo é curto, porque é só uma palavra, mas há muitos dias Deus vem me provocando, Deus vem me forçando a falar um assunto quando eu tomasse o microfone. E esse assunto é muito importante, ainda bem que as crianças ainda estão aqui. Não existe ninguém aqui nesta noite, inclusive eu, que não precisa dessa palavra. No capítulo 6 de Deuteronômio, no verso 7, diz assim: E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. No livro de Josué, também no capítulo 22 e no verso 26, nos diz assim: Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para o holocausto e nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã, a nossos filhos não tendes parte no Senhor. Amém? Deus me deu uma palavra que eu gostaria de trazer neste momento, que é sobre as nossas gerações. Aqui em Deuteronômio nós vemos Moisés reunindo o povo novamente, o povo de Israel que havia saído do Egito, já havia passado tanto tempo. E quando o povo saiu, Deus deu algumas leis, alguns preceitos, algumas regras para Moisés, e Moisés passou ao povo. O problema é que nós gostamos de esquecer aquilo que são nossas obrigações, nossos deveres. Nós queremos lembrar somente dos nossos direitos. Daquilo que temos direito, nós lembramos a todo momento, mas das nossas obrigações, dos nossos deveres, muitas vezes queremos esquecer. E Moisés está aqui frente a uma nova geração, lembrando quem é o Deus que tirou Israel do Egito. Quem é o Deus que está conduzindo o povo pelo deserto, e ele diz que é para passar também para as outras gerações e para os filhos. E um dia Moisés falece e vem Josué. E Josué faz a mesma coisa, ele atravessa o rio Jordão com o povo de Israel, e ele agora faz um marco, ele faz ali um memorial, e diz que é para as gerações posteriores, para os filhos, para os netos, lembrarem do que Deus fez por eles. E nós temos um problema muito grande, não na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo todo, que é esquecermos o que Deus fez por nós, que é fazermos passar para as nossas gerações o que Deus fez por cada um de nós. No livro de Jonas, que tem apenas 4 capítulos, nós encontramos Deus dizendo para Jonas profetizar a Nínive, a capital da Assíria, que seriam destruídos por causa dos seus pecados. E Jonas vai lá e profetiza, mas o rei convoca todos para se arrepender, e todos se arrependem, e Deus não destrói nenhum morador daquela cidade.
O problema é que 120 anos depois, a cidade de Nínive volta a se corromper e Deus manda agora o profeta Naum para dizer que eles serão destruídos e desta vez eles são destruídos. E quando nós olhamos para esta situação, para esta tela que nos vem frente aos olhos, nós perguntamos por que Deus pede para Jonas, entre aspas, fazer um papel de bobo, profetizar que Deus vai destruir e de repente o povo se arrepende e Deus não destrói. E por que depois, 100, 120 anos depois, o profeta Naum vai lá, profetiza a mando de Deus, que Deus vai destruir e Deus destrói? Porque isso parece brincadeira? Não, isso não parece brincadeira, isto é uma brincadeira, mas não de Deus, e sim do povo. Porque se aquele mesmo povo que tivesse se arrependido, quando Jonas pregou, tivessem passado para os seus filhos, para os seus netos, para as suas gerações, quem era este Deus, eles não teriam sido destruídos 120 anos depois. E as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, estão sendo e correm o risco de serem destruídos, porque muitas vezes não passamos o que temos que passar. Há poucos dias eu estava em um lugar, na fila de um restaurante, e eu quase não vou em restaurante, mas nesse dia eu estava e de repente passou uma menina de mais ou menos 7 ou 8 anos, ela queria passar pela fila e foi passar à minha frente, e ela olhou para mim, ela só olhou e não pediu com licença, mas ela olhou, já me afastei, ela olhou de volta para mim e disse, obrigada. Eu disse para minha esposa, essa menina é diferente. Essa menina é diferente. Ela disse, obrigada, eu não acredito. Porque nós estamos numa geração de mais novos não respeitando os mais velhos, de muitos coordenados não respeitando os líderes, de muitos se rebelando contra pastores, e a educação foi por água abaixo. Muitos pais deixando os filhos para serem educados pelas escolas, às vezes até deixam o dia todo para que a escola eduque, e de repente o professor chama o pai e diz assim, eu não aguento o seu filho, porque o pai pensou que o professor iria educar o filho dele e deixou o dia todo na escola. E nós continuamos. E nós olhamos assustados para esta geração, mas nós somos culpados, porque não passamos o que temos que passar. Nós temos que passar os ensinamentos de Deus, quem é Deus, o que Deus já fez por nós, quais os milagres que Deus fez em nossas vidas, o que Deus já operou na vida de cada um de nós, qual a situação difícil que Deus ajudou a cada um de nós, temos que passar para os nossos filhos e para os nossos netos. Hoje, na escola dominical, ouvindo o presbítero de Jean, está aqui? Então, avisem ele que eu toquei no nome dele. Presbítero de Jean, falando sobre o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac, ele citou algo relacionado a esses nomes. Na hora Deus me inspirou, e agora eu entendo, pastor Marcelo, que Deus já estava me preparando para falar hoje à noite. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Em Êxodo 3 e 6, Deus diz, é Deus dizendo, eu sou o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Não são eles dizendo que Deus, é Deus que está dizendo. Deus tem a certeza que Ele é Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Daqui a pouco eu termino as minhas palavras. Eu gostaria de tentar refletir com a igreja se nós temos condições de Deus olhar para nós e dizer assim, eu sou Deus do César, do pai dele, do filho dele e do avô dele. Eu sou Deus do pastor Marcelo, do seu pai, dos seus filhos, dos seus avós. Eu sou o Deus de cada um que está aqui, do seu pai, do seu avô e do seu filho. Irmãos, vocês já imaginaram a grandeza de Deus estar dizendo que Ele é o meu Deus? Geralmente nós cantamos, Ele é o meu Deus, mas agora Deus está dizendo, eu sou o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. E Jesus cita novamente estas palavras em Mateus capítulo 8, verso 11, Marcos capítulo 12, verso 26, e Lucas capítulo 20, verso 37. Jesus repete essas palavras, que Deus é Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Deus está nos chamando a acordarmos para colocarmos as nossas gerações nos trilhos. Todos devem aprender a dizer com licença, muito obrigado, posso. Eu citei aqui um dia
que eu vi uma reportagem de uma dupla sertaneja, uma dupla secular. Eu vi uma reportagem, não estavam nem cantando, mas o pai de mais ou menos 70, 72 anos estava falando, de repente o filho de mais ou menos 45 anos de idade levanta a mão para o lado do pai e diz assim: pai, com licença, posso te interromper? Posso te corrigir? Irmãos, e às vezes nós achamos que nós temos que levarmos coisas boas para as nossas gerações porque nós somos evangélicos, porque nós somos crentes, porque nós somos salvos. Não, isto é cidadania, isto é obrigação. Colocamos os filhos no mundo, eles têm que ser dirigidos num bom caminho. Hoje o presbítero de Jean citava aqui sobre o que, se eu não me falha a memória, Billy Graham citou sobre o que nós estamos fazendo para os nossos filhos. Porque muitos pais se preocupam em preparar os seus filhos para serem ricos, bem-sucedidos e ser poderosos e cada vez mais, enquanto muitas vezes nós não preparamos os nossos filhos para saber de Deus o que nós sabemos. Muitas vezes nós não preparamos as nossas gerações para estarem em conexão com Deus como nós queremos estar. E isso fica muito difícil quando Deus olha do céu para nós e nós, que muitas vezes pregamos contra, como foi a nossa lição de escola dominical hoje, pregamos contra os materialistas, mas nós preparamos nossos filhos, muitas vezes, nossos netos, para serem apenas ricos, ter muito dinheiro, ser bem-sucedido. Eu não quero que ele passe a necessidade que eu passei. As necessidades que eu passei me ensinaram a ser quem eu sou hoje. As necessidades que eu passei fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. As necessidades que eu passei me fizeram ensinar aos meus filhos quem são hoje. Porque a Bíblia diz que Deus não desampara o justo. Deus apenas nos ensina as lições que temos que aprender para toda a nossa vida. O meu tempo está acabando. E hoje é apenas uma palavra. Quem sabe um dia, pastor Marcelo, transformaremos essa palavra numa mensagem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus quer eternamente ser o seu Deus e o Deus da sua família, dos seus ascendentes, dos seus descendentes. Deus Ele disse, foi Ele que disse, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão. E que Ele continue sendo o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Quem recebe essa palavra nessa noite, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus.